Olá! Olá, gatíssimo ou gatíssimo. Queria fazer uma flash live. Acabei de fazer uma live no projeto de individuação. Temos aqui o Serafim com a sua linda cabecinha preta e branca. E a gente falou sobre uma coisa muito importante lá no projeto que eu queria compartilhar com vocês, porque algo me diz que o que eu vou mencionar não é tão incomum assim. E aí, Serafim? Pronto, dei um beijinho gostoso. Agora eu Tá, vamos lá. Vamos ver se Serafim vai ficar quietinho aqui. Então, o papo de hoje, Diogo, é o seguinte. Tudo bem? Márcia? Sejam todos bem-vindos. No nosso papo no projeto de individuação, estávamos vendo um estudo de caso a respeito de um momento bastante tenso num casal, onde o marido considera que ele tenha assumido uma posição de pai em vez de marido da esposa, que está lidando aí com algumas questões mais severas de saúde mental. Então, gente, nós sabemos que quando se trata de alguns transtornos de personalidade, onde a pessoa não teve um ambiente e oportunidade, por qualquer razão, de desenvolver um self, né? Um eu real, ela acaba ficando meio que subdesenvolvida na sua estrutura de personalidade. Isso faz com que, indiretamente, essa parte subdesenvolvida dela, a criança interna dela, busque situações parecidas com os primeiros anos de vida dela, numa tentativa de ver se, dessa vez, ela vai conseguir desenvolver aquele self subdesenvolvido. Enquanto a gente tem um self subdesenvolvido, às vezes, dependendo da estrutura de personalidade da pessoa, a pessoa acaba colocando os outros em posição de mãe e pai, para que ela possa voltar a ser criança e passar pelo processo de desenvolvimento até realmente a fase adulta. Inclusive, Winnicott, Ferenczi, terapia do esquema, todos eles falam a respeito dessa estratégia de oferecer um ambiente terapêutico amoroso que a pessoa não teve, para que ela possa então voltar a realmente desenvolver as partes do self dela que ela não conseguiu. Isso é estratégia terapêutica, a gente cria esse vínculo terapêutico exatamente para a pessoa poder ser acolhida, a parte criança dela poder ser acolhida e a parte criança dela se sentindo acolhida, ela tende aos poucos a ser a própria parte adulta da própria criança. Beleza. Isso, quando está acontecendo entre um terapeuta com ótimo, né? Então ele está recebendo algo pelo esforço de empatia, de ouvir o outro, de ajudar o outro a construir dentro de si a sua parte adulta, a sua capacidade de regular as emoções, de controlar a impulsividade, tudo isso. Beleza. Só que o que acontece, gente? A gente nem sempre coloca o terapeuta nessa posição, né? Às vezes a gente coloca o nosso marido ou a nossa esposa nessa condição. O microfone que tá cortando, gente, ou tá travando a internet? Tá bom. Beleza. Tem internets diferentes aqui em casa e nenhuma tá funcionando. É extremamente irritante isso. Enfim. E aí o que acontece, gente, quando o marido vira pai e quando a esposa vira mãe? Dá certo esse casamento? Não dá certo, né? Não tem como dar certo. E outra coisa que acontece é que esse pai, que na verdade era para ser marido, ou essa mãe, que na verdade era para ser esposa, começa a sentir o quê? Se sentir sobrecarregado, sobrecarregada, começa a sentir ressentimento da outra pessoa, pois a pessoa sente que é injusto ter que assumir uma posição tão importante na vida do outro, né? Imagina uma pessoa chegar em você com um transtorno de personalidade que não foi você que causou ou criou e ela esperar que você seja a parte adulta da mente dela para o resto da vida. Claro que isso é inconsciente, né? As pessoas que fazem isso muito, muito de uma forma inconsciente, né? Mas isso mata um casamento, né não? Então, o que eu queria abordar nessa live, rapidamente?
Nesses relacionamentos, a gente tem muito uma tendência a enxergar o nosso parceiro, a nossa parceira mais fragilizada, com essa parte criança mais forte, como incapaz. A gente sente dó, a gente vê eles como fracos e a gente assume naturalmente essa posição de ser a pessoa responsável pelo outro. Só que, gente, quando a gente é mãe e pai do nosso parceiro, isso nunca vai dar certo. Então, o que é adaptativo nessas situações? Boa noite! O que é adaptativo nessa situação é a gente pegar uma folhinha de papel, por exemplo, colocar uma linha no meio da folha de papel de forma a criar duas colunas e em uma coluna descrever o que você considera comportamentos legais adequados de esposa ou esposo. E aí, na outra coluna, você lista todas as coisas que você vem fazendo que são função de mãe e de pai e que não é para você estar fazendo no seu casamento, né não? Aí eu convido você a articular na sua cabeça uma conversa que você terá com seu esposo, sua esposa, namorado, namorada, onde você vai explicar para a pessoa, cara, eu tenho percebido que nos últimos meses, anos, eu tenho, na verdade, assumido uma posição de pai ou uma posição de mãe, correto? E na real, eu sou tua mulher. Eu sou teu macho. Sacou? E eu quero ocupar esse lugar, porque eu tô muito afim de curtir o nosso casamento, de curtir o nosso relacionamento. E proponho para você que a gente reformule o nosso contrato de relacionamento. E aí, a gente tem um papinho onde eu transmito para o meu esposo, para o meu namorado, minha esposa, minha namorada, que eu acredito muito na capacidade deles de aprender a fazer essas coisas que eles têm colocado para mim fazer e que eu tenho aceitado. Regular as próprias respostas emocionais, conseguir identificar os próprios gatilhos, conseguir modular os próprios comportamentos, né? Assumir responsabilidade por coisas que uma pessoa naquela idade deveria conseguir assumir responsabilidades. Sacou? E aí, eu explico pro meu parceiro, pra minha parceira, eu sei que você às vezes não se sente capaz de fazer essas coisas, mas eu quero que você saiba que você tem sobrevivido todos esses anos com essa sua depressão, com essa sua ideação suicida, porque pessoas assim frequentemente sofrem de depressão, baixa autoestima, às vezes têm ideação suicida e sofrem demais. Se sentir uma criança diante da vida é muito sofrimento quando você é um adulto, tá bom? Então a gente vai falar pro nosso parceiro, você se acha fraco, porque a pessoa sim se acha fraca. Mas eu enxergo a sua força. Você tá vivo, você tá lutando, você é mãe, você é pai. Você tá com todas essas questões do seu passado, você tá aqui. E eu sei que tu tem a força de aprender a fazer essas coisas que eu tenho feito por você nesses últimos anos. Aprender a regular suas emoções, isso, a criança interior ferida. É importante que a gente fale pro nosso parceiro desse jeito. Você se acha fraco, mas eu sei que tu é forte. Porque como que a pessoa que tem uma criança interna desesperada vai interpretar que você está falando para ela, eu não vou cuidar da tua criança? Ela vai se sentir injustiçada, ela vai se sentir um fardo, ela pode se sentir atacada, ela pode se sentir abandonada, rejeitada, porque a criança interna dela está desesperada e ela não tem um adulto ainda, e você tem sido o adulto dela. Então a gente usa uma confrontação empática, onde a gente assegura a pessoa que ela é capaz de aprender aquilo. E a gente vai, junto com a pessoa, definindo os novos termos do relacionamento. Meu amor, o que você acha que nesse próximo tempo a gente combina como é que a gente vai lidar com a desregulação emocional que você sente? A partir de agora, vamos estabelecer uma regra nova? Quando você começar a sentir aquele desespero, normalmente o que a gente faz? A gente senta, eu pauso o meu trabalho, eu converso com você umas 2, 3, 5 horas. Mas, meu amor, isso não é posição de marido, não é posição de esposa. Uma mãe faz isso com o filho, um terapeuta faz isso com alguém que está numa crise e não vai ficar falando 5 horas, né? Então, vamos começar a combinar como é que a gente vai voltar para essa reestruturação do nosso casamento, onde você é minha mulher e eu sou teu macho. Onde eu sou tua mulher, você é meu macho. Ou eu sou teu macho, tu é meu macho também.
Ou seja lá qual for a configuração do relacionamento. E uma das primeiras coisas que dá para fazer, gente, é justamente começar a cobrar que a pessoa regule as próprias respostas emocionais. Nesse momento, além da gente falar para ela que ela vai aprender, que a gente acredita que ela é mais forte do que ela imagina, a gente pode lembrar para ela como fazer. Quando ela começa, por exemplo, nos atacar, ou começar com comportamentos mais desadaptativos, ou fazendo com que a criança dela fique bastante ativada e a gente queira naturalmente ser mãe e pai daquela criança, a gente vai lembrar ela. Parece que tá rolando aquele gatilho, né? De você sentir bastante desespero. Normalmente eu sento e converso. Vamos tentar a nova regra que a gente estabeleceu? A sua terapeuta não te ensinou uma técnica de respiração, ou sei lá, uma técnica de regulação? Que você, nesse momento, o que você acha de você fazer isso? Não, porque você tá injusto, porque você tá me machucando, não sei o quê. Eu, como sua esposa, eu não tolero esse tipo de comportamento. Eu não tolero ser xingada. Eu não tolero ser menosprezada. E outra coisa, eu tô com você há 15 anos. Eu não acho justo você dizer que eu não tô do seu lado. Eu tenho dado todo de mim. Não, mas porque você... A gente tinha combinado isso. Parece que você não tá bem. A gente não tinha combinado que você ia fazer a regulação? Eu tô falando que tu é capaz, criatura. A gente tinha combinado que ia ser sua responsabilidade. Eu vou voltar daqui a pouco, tá bom? Aí a gente tá mais calmo, a gente conversa. Sacou? Não é abandonar a pessoa no meio da crise do nada. Não é punir, não é falar que ela é inútil, que ela não consegue. A gente combinou. O certo é eu ser sua esposa, seu esposo, não sua mãe ou seu pai. Você é capaz. Tô nem aí se tu não te acha capaz. Eu já te vi aturar coisas, sobreviver coisas que nem eu acredito. Tu é capaz sim. E tu vai ver que tu é capaz. Mas pra isso, cara, vamos reformular essa parte desse casamento. Não foi isso que a gente combinou? Eu vou te pedir mais uma vez. Porque eu te amo e eu sei que tu é capaz, eu vou me retirar. Quando a gente estiver calminho, a gente retoma. E aí? E aí, pessoal? Como é que soa tudo isso que eu tô falando? Vocês percebem que é uma conversa extremamente difícil? Dá medo de que a pessoa vai se auto-aniquilar, se machucar, para quem lida com essas questões mais assim de ideação, né? A gente sente que a gente não pode abandonar o posto de mãe ou pai, né? A gente não sabe como abordar o outro sem ser escroto com a dor dele, porque tem uma dor lá, né não, né não? Mas como que vocês recebem essa informação de que não é pra gente ser mãe ou pai do nosso parceiro? Isso não é casamento não, criatura. Vamos parar de normalizar isso aí. Como é que vocês recebem essa informação de ter esse tipo de papo? Ó, aqui a Vitória falando. Sim, eu sou a pessoa com a criança interior ferida. Isso é torturador. Eu sei, gatona. É sim. É sim. E aí o pior é que enquanto você não aprende a ser adulta da sua criança, e eu quero que você saiba que é um processo, tá? E parece impossível, mas não é. Todo mundo acha impossível no início. Enquanto você não aprende a fortalecer essa parte adulta e cuidar muito bem da sua criancinha, você sente um nível de desespero muito grande dentro de si. Porque crianças se sentem desesperadas e precisam de adultos. Quando a gente entende que a gente consegue desenvolver a nossa própria parte adulta, gatinha, sabe que você desenvolve? Uma autoestima, uma confiança, um senso de autonomia que nutre sua alma e nutre a sua autoimagem. Sacou? E você também, apesar de ser uma conversa difícil, você consegue salvar seus relacionamentos, porque das pessoas não se sentem sobrecarregadas, né? Porque o fato de que as pessoas se sentem sobrecarregadas com a dor do outro não quer dizer que ela não ama. Sacou? Quer dizer apenas que ela tá tentando preencher uma função lá que não tá rolando, porque não é função do seu esposo ou da sua esposa ser sua mãe ou seu pai. Aliás, mata até o tesão, gente. Mata até o tesão. Difícil transar com o próprio filho. E eu não falo isso de forma alguma para humilhar qualquer homem ou qualquer mulher que esteja nessa situação de uma criança interna muito ferida. Eu não tenho dificuldade de entender por que vocês teriam isso, tá? Eu não vou humilhar ninguém, não. Mas tem consequências. O Nino fala, o casal precisa muito, muito de diálogo, não pode ter reservas. Gente, casamento, relacionamento,
onde tem... Se você quer ter um relacionamento realmente baseado em apego seguro, então um dos grandes testes de um relacionamento saudável é vocês conseguirem ter conversas difíceis. Quando a gente não tem conversa difícil, é porque a gente está com medo da consequência. E claro, existem situações extremas onde a consequência é a morte de alguém, né? É uma ameaça, é um negócio mais violento e perigoso. Não vamos romantizar, existem pessoas extremamente violentas e a gente tem que ter distância dessas pessoas, tá bom? E muita gente não vai mudar, não. Ninguém tá romantizando, não. Mas, às vezes, a gente não quer ter a conversa difícil, né? Porque a gente sabe que ao ter essa conversa, vai ter uma resposta do outro e vai ser difícil de lidar. E a gente tem os nossos próprios medos, os nossos próprios gatilhos de abandono, disso, daquilo, outro. E a gente também, quando os dois têm crianças feridas, isso é uma oportunidade de cada um cuidar da própria criança e também da criança do outro. E também fazer sua própria terapia, sacou? Marido, marida, não é para cuidar da nossa criança ferida como estrutura principal. A estrutura principal tem que vir de nós ou de um terapeuta, não de marido e não de esposa. Você entendeu? Agora, se você está se trabalhando, seu esposo, sua esposa está se trabalhando e vocês estão conscientes de psicoeducação, vocês assistem vídeos, vocês falam sobre desenvolvimento pessoal juntos, uma das coisas que foi muito legal entre eu e o meu marido, que a gente fazia bastante no início, os dois lidando com as nossas questões de crianças feridas, é que ele fazia coisas fofas para minha criança interna e eu fazia coisas fofas para a criança interna dele. Então, como que eram essas coisas fofas? Eu pedi para ele uma foto dele criancinha e eu dei uma foto minha criancinha. Aí, do nada, ao longo dos dias, eu mandava no WhatsApp a foto dele e alguma fala muito linda. Como eu amo esse menininho. Ô menininho valoroso para minha vida. Este é o menininho que preenche os meus dias de alegria. Como eu tenho sorte de ter acesso a um menininho tão cheio de luz. E a gente fez isso com a criança interna um do outro. Deixar mensagens pela casa amorosas, com esse intuito de dar nutrição para essa parte aí mais vulnerável, né? Então, quando os dois estão em tratamento, vocês têm uma diferença entre eu ser tua mãe e eu ser uma boa adulta para sua criança enquanto você está assumindo responsabilidade pelas suas partes, sacou? Então, quando tem esse entendimento, né? A gente também pode fazer essas coisas juntas, sacou? É isso, gatinha e gatinho. Era só sobre isso que eu queria conversar com vocês, né? Veio essa inspiração do projeto de individuação. Se vocês curtem esse tipo de papo, digitem #projeto, Jogo da Velha Projeto, para receber mais informações. É sobre esse tipo de coisa que a gente fala no projeto. Mas eu queria trazer para vocês. Tá bom, meus amores? Então me falem umas coisas antes de eu turn off, desconectar aqui. O que vocês acham do que eu falei? Qual foi a parte mais importante? Sua bússola interna tá gritando o quê? Hein? Enquanto isso, o Vitor me pergunta qual é a sua opinião sobre drogas psiquiátricas. Gatão, eu acho que tem um lugar para tudo. Tem um lugar para tudo. Eu fico pensando numa conhecida minha que é bipolar e do que a gente testemunhou da fase mais aguda, né, das crises dela, até ela ser medicada. E eu te falo que eu nunca senti tanta gratidão no meu coração por remédio alopático, psiquiátrico, quanto eu senti vendo ela entrar numa estabilidade devido ao remédio, à terapia regular, entendeu? Então, tem um lugar para tudo. É isso, gente. Tem um lugar para tudo. Se o #projeto não funcionar aqui, depois da live encerrar, coloca #projeto nos comentários que daí ativa o robô, tá bom? Ó, a Sheila falou, essa foto da infância é top, amei. Ai, gente, ficar falando coisa amorosa pra criancinha interna do outro é lindo. Bom, gatinhas e gatinhos, é isso, meus amores. Ó, a Elia falou, fui diagnosticada como bipolar, vou começar, obrigada, Tariana.
Gatinha, você vai começar o tratamento? E saiba que eu já vi estudo falando que para bipolar, o medicamento é importante, mas o que mais ajuda é rotina. Dormir na mesma hora, acordar na mesma hora, fortalecer sua alimentação com proteína, evitar ultraprocessados, tomar luz de sol. É tipo 80% do seu tratamento. Você vai ver que melhora muito os seus sintomas, tá bom, meus amores? Então é isso, meus amores. Obrigada!